Fala galerinha, tudo tranquilo? Professor Rafael Veloso falando. E agora nós vamos identificar um sistema real, certo? Um sistema de primeira ordem com atraso, usando aí o Excel. Então, nesse teste que eu fiz no sistema aqui, ó, eu obtive alguns dados deles. Vou dar um zoom aqui para vocês observarem. Então, eu tenho aqui na coluna A o tempo, na coluna B eu vou ter a pressão do sistema, e na coluna C eu vou ter a abertura choke, tá? Essa pressão aqui nada mais será do que a minha variável de processo. Vou chamar ela de PV. Tá? E aqui a PV está em PSI. A abertura da choke, a choke é uma válvula, né? Então ela será, na verdade, a minha MV, variável manipulada. E aqui ele está em percentual. Beleza? E essa abertura é esse índice, esse percentual, é o percentual de abertura. Então, nesse caso aí, achou que a válvula está 95% aberta. E aqui nós temos um tempo. Então, a gente vai ter o tempo, a gente tem a PV e a gente tem a MV. Vou fazer o seguinte, vou colocar um gráfico aqui para a gente ver qual que é o comportamento, né? Acho que eu vou excluir esse identificando o sistema daqui. Vou postar um gráfico para a gente dar uma olhada no comportamento desse sistema. Então, vamos colocar um gráfico aqui de... Olha lá como é que o sistema se comporta. Ó. Deixa eu limitar. Não vou limitar, não. O sistema está com esse comportamento aí e eu tenho que conseguir simular esse comportamento do sistema. Eu tenho que conseguir achar o K, o tal e o TD, né, as três variáveis do sistema para esse caso em específico, para eu conseguir que o modelo represente de forma muito parecida aí esse processo, esse PV que aí está. Se a gente avaliar aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas está acontecendo umas variações pequenas aqui na PV, aqui no gráfico, que é o ruído, né? Então o ruído causa essas variações aqui, tá vendo? Pequenas. Então o valor sobe, desce, tá? Por causa do ruído do processo. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer então primeiramente? Se vocês lembrarem lá da aula, eu vou dar uma olhadinha no vídeo lá de novo. Eu preciso saber quanto que dá daqui, né, dessa média inicial aqui, desses pontos iniciais, até aqui em cima. Isso é o que eu chamo de PU. Né? Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui as variáveis. PU. PU vai ser o valor final aqui, menos o valor inicial. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui a média dos últimos valores. Deixa eu ver qual que é a célula aqui dos últimos valores. Ó. A célula, se é que vai ter aqui, acho que não vai ter não. Mas eu vou lá, né? Eu vou lá no último dos valores lá. Que esse aqui é o último dos valores. Então eu vou pegar essa média aqui dos últimos, menos, acompanha aqui, ó. Tô colocando a fórmulazinha aqui em cima, ó. Menos a média de quem? Dos primeiros valores. Então os primeiros valores são esses aqui, ó. Vou colocar aqui até aqui assim, por exemplo. Beleza. Então essa variação aí, ó, né, deste valor até aqui, tá dando em média aí, ó, 26,95 unidades, tá? Agora eu preciso saber qual foi a variação em relação à variável manipulada, quanto que a válvula fechou, né? Então, para a válvula, eu também vou fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu postar um gráfico, deixa eu colocar um gráfico aqui da MV, para a gente avaliar. Tempo por MV. Então, seria um gráfico. Olha lá o que acontece. Ela sai de cerca de 100 e chega até 25. Acho que essa aqui vale a pena eu mudar aqui o limite do gráfico. De 5 em 5. Ficou tão bom quanto eu imaginava não, mas tá legal. Então a MV sai aí de 95 e chega até 25. Então esse M vai ser o final dele menos o inicial. Então vai ser igual
Que no caso eu posso até, gente, ó, pegar um valor lá do final, porque eles são todos iguais. Ó. O início é tudo 95 e no final é tudo 25. Então pode ser esse valor aqui mesmo, menos o valor inicial aqui, sei lá. Tá? Então vai dar negativo? Sim, vai dar negativo, é menos 70, só que é menos 70%, tá? Se é por cento, então aqui eu vou dividir isso aqui por 100 para ficar em percentual. Achei aí o meu BU e o meu M. Quem que é o K? Lá no vídeo a gente viu que o K é o BU. Oh, meu Deus do céu. A gente viu que o K ele é o BU dividido pelo M. Olha lá, eu já achei o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro aí está encontrado, né? Agora, o que são elas? Depois de achar o K e o BU, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar ainda o tal e o TD. Só que o tal e o TD, segundo o método lá que eu mostrei para vocês, eles dependem de duas variáveis que chamam T1 e T2. Quem que é T1? T1 é o tempo em que a PV atinge 35,3% do seu valor final. E isso em relação não é ao PV comum, igual a gente está vendo aqui, não. Isso vai ser em relação à curva de reação. Tá? E o que a curva de reação considera? A curva de reação vai considerar a partir do momento que você sofreu a perturbação no seu sistema. Então, dentro do tempo aqui, ó, esse tempo todo aqui, ó, ele tem que ser ignorado. Só vai contar a partir da perturbação, a partir desse tempozinho aqui, ó, só vai contar. Então, eu vou ter que anular nos gráficos todo esse caminho aqui que é feito antes aí da perturbação acontecer, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar nessa... Eu vou deslocar esse gráfico um pouquinho para lá. Vou pegar essas células aqui, vou recortar e vou colar mais para cá. E aí vou colocar um PV aqui agora, ó, que eu vou diminuir a curva do PV, ó. Como é que a gente faz isso, ó? Cadê o gráfico do PV? Vou tirar o zoom. O gráfico do PV está aqui em cima. Ó. Esse gráfico do PV está começando aqui em 80. Eu vou colocar ele para começar em 0. Para começar aqui em 0. Além disso, ele vai começar aqui. Ele não vai, a perturbação é dada no minuto igual a 1, tá? A perturbação lá é dada no minuto igual a 1. Então eu vou cortar daqui para cá do gráfico. Eu vou anular os dados. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro copiar essa coluna B aqui. Vou copiar ela aqui primeiro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou anular todos os dados que estão colocados antes da variável manipulada mudar o valor dela, que é no minuto igual a 1. Então antes aqui para mim não interessa. Eu vou excluir e deslocar as células para cima. Fiz errado, será? Fiz. Excluir. Deslocar as células para cima. Então aqueles dados lá todos eu excluí. Tanto é que se eu colocar um gráfico agora de D, né, essa perturbação aqui, ó, esse períodozinho aqui, ó, ele não vai estar aqui mais. Vamos fazer isso então. Vou mudar o gráfico aqui, vou colocar em vez do Y pegar aquela coluna lá, o Y agora vai pegar essa coluna aqui. Olha lá o gráfico, ó. Olha aquele tempo lá que não fazia diferença pra gente, não está no gráfico mais. Agora eu preciso descer esse gráfico. Esse gráfico está aqui em 80, eu preciso que ele comece do zero. Isso para facilitar, para eu saber os percentuais lá mais para frente, tá? Isso que eu estou fazendo aqui chama normalização. Então, ó, esse PV aqui eu vou chamar ele de curva de reação. E agora eu vou criar um novo PV aqui, ó, em percentual.
Aliás, eu vou primeiro, deixa eu diminuir ele primeiro aqui. Para eu diminuir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar de cada ponto aqui do gráfico, ó, o menor valor do gráfico todo, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, igual esse aqui menos o menor valor dessa coluna. Dados suficientes e não é função. Tá, de D3, então, de D3 até esse cara aqui. Ah não, eu tenho que, ele está reclamando, não é por causa da matriz não, eu posso colocar aqui de D até D, eu posso colocar essa coluna toda. Ele está reclamando é porque eu tenho que falar se eu quero o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor, e eu quero o primeiro menor de todos mesmo. Então, ó, eu copio essa fórmula aqui, ó, para a matriz toda. A partir se eu agora colocar o gráfico disso aqui, ele vai começar do zero em vez de começar de 80. Vamos colocar então em relação a essa coluna E aqui para a gente ver. Vai ter o mesmo comportamento, né, do gráfico, só que começando agora a partir do zero. Então aqui no lugar da coluna D, agora vai ser a coluna E. Olha lá, ó. Ele começa do zero e sobe o mesmo tanto que ele subia no outro gráfico, só que agora começando do zero. Vou usar aqui para zero. Vamos um pouco aqui. Esses dados aqui para frente, eles desceram aqui, ó, porque eu pedi para copiar na coluna toda. Vamos descer lá para vocês verem. Só que chega um momento que não tem dado mais da coluna D, e ele em relação à coluna D. Olha lá, tá vendo? Ele continuou aplicando a fórmula até o final. Só que a coluna dela é menor. Então vou deletar isso aqui. Excluir. Pode ser para cima, tanto faz, é tudo zero. Beleza. Agora nós já estamos, ó, isso daqui que a gente acabou de criar, de tratar esses dados, isso daqui agora sim chama curva de reação, tá? Curva de reação. Porque isso aqui mostra como o seu sistema se comporta, independente do estado estacionário inicial dele e tudo mais. É isso aqui que a gente fazia lá quando eu estudava modelagem, quando eu falava para vocês colocarem em termos de variável desvio. Então, variável desvio é isso, é você pegar a curva do processo e fazer esse tratamento com ela, né? Fazer com que ela comece do zero, fazer com que os dados só sejam colocados para poder trabalhar a partir do momento da perturbação, esse tipo de coisa, tá? E a partir de agora, ó, na coluna F, o que eu vou fazer? Eu vou escrever essa PV aqui agora em percentual. Como é que eu faço para eu colocar em percentual? Ora, o maior valor dessa coluna E, eu vou falar que é 100%. E aí eu vou ver quanto que esse 0,54089 é em relação a esse 100%, tá? Então, ó, vamos fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Deixa eu descobrir qual que é o maior valor dessa coluna E aqui. Vou jogar esse gráfico para lá, vai gráfico para lá. O gráfico tá pirraçando. Deixa eu copiar isso aqui um pouquinho para cá. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Igual a maior valor, né, da coluna E toda, e eu quero o primeiro maior, então ponto e vírgula 1. O maior valor é 28. Então 28, esse 28 aqui é 100%, né? Aí este valor aqui vai valer x. Então eu vou ter que fazer uma regra de 3 com isso, né? Então como é que vai ficar essa regra de 3, ó? Vai ficar assim, ó, igual isso daqui vezes 100 dividido por quem? Pelo maior valor da coluna E, e eu quero o primeiro valor dentre esses.
Então, ó, isso aqui, esse valor aqui representa 1,88% do total, né? Aí eu vou copiar essa fórmula para baixo aqui, ó. Aí ele vai representar quanto que cada número desse representa em percentual, né? Dentro desse crescimento gráfico aqui, ó, de 28 unidades aí mais ou menos, tá? Então, se eu colocar um gráfico agora em termos desse percentual aqui, ó, ele vai variar de 0 a 100. Quer ver? Ó, lá para baixo ele vai ter um valor mais próximo de 100%. Olha lá, 97, 98, tá? Então já temos um gráfico em percentual. Por que a gente precisa de um gráfico em percentual? Porque o T1 ele é o tempo em que a PV atinge 35,3%. Ou próximo disso, então vamos descer aqui e achar. Quando que a PV atinge 35,3%? Ó, PV atinge 35,3% nesse ponto aqui. Ó. Qual que é o tempo em relação a este ponto? Ora, o tempo em relação a esse ponto é 0,1353. Então esse é o T1, 0,1353. Esse aqui é o T1, ó. Vamos colocar aqui no T1 então. Vamos achar o T2 então. Ó, o T2, ele é o tempo em que... Deixa eu até colocar aqui, ó. PV igual a 35,3%. Esse é o T1. Quem que é o T2? O T2 é quando PV atinge 85,3%. Tem como você mandar ele buscar, tá, esse valor, mas eu estou mostrando para vocês aqui no passo a passo para melhorar o entendimento aí, tá? Então vamos caçar lá onde que a PV, ó, essa coluna aqui é a PV em percentual. Então vamos achar onde que esse percentual atinge 85,3%, ou mais próximo disso, né, uma faixa próxima disso, 85,3%. Ó, foi daqui de 84 aqui ele subiu para 86, ó, deixa eu ver se chegou nisso antes. Chegou. Vamos ver onde pela primeira vez ele atinge essa faixa. Ó, 85,28 tá bom demais, né? Então vai ser no tempo igual a 0,3103667. Então vai ser esse valor aqui. Eu vou copiar ele aqui e vou colar lá em cima em T2. Beleza? Já tem T1 e T2. A partir disso eu consigo achar o tal. Quem que é o tal? Ele é 0,67 que multiplica T2 menos T1. Olha lá o tal lá. E consigo achar também o TD, que é o atraso. Quem que é o TD? 1,3 vezes T1. Tem que colocar um igual aqui, né? Igual a 1,3 vezes T1. Com mais 0,29, não é mais, não é menos 0,29 vezes T2. Então, ó, com esses valores aí já achei já os parâmetros do sistema. Quais são eles? O TD e o tal. E o K. Então, com esses parâmetros aí, eu já consigo modelar o meu sistema para ele ter, quem sabe, um comportamento parecido com este aqui do PV. Tá o MV aqui. Então, vamos tentar modelar esse sistema. Ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Nesta coluna aqui G, que tem o 100 aqui por cento que eu tinha colocado, eu vou colocar aqui sim, ó, o PV simulado. Então eu vou tentar simular. Para que eu estou simulando isso? Para que eu estou achando esse K, esse T, esse TD? Porque esses parâmetros são os que eu vou utilizar para achar os parâmetros do controlador. Então, para eu controlar um sistema que tem esse comportamento aqui, ó, eu preciso saber quais parâmetros que eu vou colocar lá. Se for um controlador PID, por exemplo, eu preciso saber qual que é o K que eu vou colocar, qual que é o tal I e qual que é o tal D. Para eu achar o K, o tal I e o tal D, eu preciso saber o valor de K do tal
e do TD, né? E para isso, para descobrir esses valores aqui, eu tenho que fazer esse processo todo aqui. Eu vou simular ele aqui para ver se eu acertei o valor de K, de T e de TD. Tá joia? Olha só, no vídeo anterior eu tinha esquecido desse 1 menos aqui, ó. E eu até coloquei lá na descrição do vídeo que essa equação lá no vídeo ela estava errada, porque não tinha esse 1 menos, tá? E tem que ter, beleza? Então vamos lá. Esse PV simulado aqui vai ser igual a... o PV antigo, gente, se eu colocar ele na equação aqui, ó, eu não vou ter este gráfico em específico aqui, ó. Se eu colocar o PV antigo, o meu gráfico ele vai começar em 81, tá? Eu vou acabar subindo esse gráfico aí, elevando esse gráfico para o gráfico inicial, para o gráfico do processo mesmo, tá? Então, como eu não quero simular o gráfico do processo, esse PV antigo que eu não vou colocar ele aqui, tá? Eu vou desprezar esse PV antigo aqui e aí vai ficar K vezes o valor esse M é o delta M, na verdade, a variação da variável manipulada que vale 0,7. Beleza? Aí eu multiplico por 1 menos S. Esse é o número de Euler elevado. Peraí. Esse número de Euler elevado ali, ele, no Excel, ele é ESP, tá? ESP. E lá tem menos o T, que é o tempo, que está lá no canto. Que esse aqui é o tempo. Esse aqui é o tempo. Menos o TD, que é o atraso, que está aqui. Aí depois eu fecho parênteses e divido pelo tal, que é esse Tzão aqui. Beleza. Então aí já está tudo certo. Só que eu tenho que travar algumas células. Por quê? Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó. Deu algum erro aqui, deixa eu ver o que foi. H6 é o K. Vezes I3, que é o M. Vezes 1 menos ESP de... Menos... Aqui é não é A1 não, aqui é A3, ó. A3 menos... É isso aqui mesmo. Pessoal, mas como é que é isso aqui mesmo? Sendo que o PV está dando menos 25 e devia estar dando 0,54. É porque esse valor aqui, a gente tem que entender o seguinte, o sistema, quando você está simulando, ele só tem que funcionar quando o tempo passar do atraso. Por quê? Se você der uma perturbação agora, o sistema ele só vai responder depois de, nesse caso aqui, depois de 0,08 partes de 1 minuto. Esse sistema aqui. Então, nessa equação, eu vou ter que colocar um si ainda. Mas antes disso, eu tenho que pensar o seguinte. Essa equação, ó, eu vou copiar ela toda para baixo. Só que por que está dando errado aqui? Porque eu tenho que travar alguns valores. Ó. Esse H6 aqui, por exemplo, será que ele vai mudar na hora que eu copiar ela para baixo? Se eu copiar ela para baixo aqui, ó, nessa célula aqui, por exemplo, já vai estar H7. Deixa eu mostrar para vocês. Nessa célula aqui, ó, ele já vai estar H7. Só que o H que eu quero é o H6 para todas as células. Então eu tenho que travar ele aqui em cima. Tá? Então essa célula aqui, para travar ela, eu coloco o cifrão. O M também eu tenho que travar. A única célula que eu não vou travar é a célula do tempo. Que é a única coisa que vai mudar na simulação aí, tá? Célula do tempo, então eu não travo. Beleza? Agora eu vou colocar um si aqui, ó, uma função si. Por que eu tenho que colocar uma função si? Porque enquanto o tempo for menor ou igual ao atraso, esse negócio ele tem que valer zero. Então eu coloco ponto e vírgula zero. Depois que o tempo for maior do que o atraso, aí o sistema tem que começar a responder. Faltou um parêntese. Aí o sistema tem que começar a responder. Na hora que eu copiar aqui, ó, eu tenho que travar o atraso. A célulazinha do atraso não pode mudar de posição na hora que eu copiar a fórmula. Agora vai, ó. Quer dizer o quê? Esse PV ele só vai mudar quando o tempo for maior do que 0,08. Vamos ver se isso aconteceu. Ó.
o tempo maior do que 0,08 ou alguma coisa. Olha lá, ó. Daqui para frente o sistema começou a responder. Aí o que eu vou fazer agora? Vou plotar esse PV que foi simulado aqui, ó. Esse PV que foi simulado eu vou plotar junto com o real, o do processo. Eu vou adicionar uma nova linha aqui, ó, adicionar. O nome da série vai ser PV Simul. E aí no X eu vou ter o tempo. E no Y eu vou ter o PV Simul, que é o G. Eu vou dar um OK. Deixa eu ver o que deu de diferente aqui. Ah, talvez é o tempo. Não, o tempo foi o mesmo. Mesmo tempo. Ah, eu acho que eu sei o que é. Porque o outro que eu tinha plotado, ele só vem até aqui. Então eu vou apagar daqui pra frente, eu vou apagar. Não posso apagar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Porque se eu apagar aquele lá de lá, aquele cálculo de M, PU e tal que eu fiz com aqueles valores lá vai sumir. Vamos ver se agora o gráfico ficou bonitinho. Ainda não ficou. Esse gráfico está bem no início. PVPSI. Deixa eu editar aqui. É o E com o tempo. Vou colocar o tempo todo aqui para ver. É o A com E. E o Simul é o A com G. Acho que agora vai. Olha lá, ó. Então percebam que o gráfico, gente, ele bateu bonitinho, ó. A diferencinha pouca aqui significa que esse modelo representa bem o meu sistema. Significa que esses parâmetros que eu encontrei, eles estão bem alinhados, bem ajustados ao meu sistema, já que o modelo está representando legal. Então, com isso, eu posso ter certa segurança de que com esses parâmetros eu vou conseguir achar parâmetros para o controlador de maneira adequada, tá? E a maneira como eu vou usar esse car, esse tal e esse td, eu mostro para vocês no próximo vídeo.